Pois muito bem, no capítulo 2 da história do povo judeu, nós vimos, obviamente, a primeira diáspora, né? Que é aquele momento da primeira dispersão, que começa por volta do século VIII e é concluída em torno do século VI. Foi no século VI, por exemplo, que alguns dos judeus permaneceram na região da Babilônia e outros voltaram para a Judéia, voltaram para Jerusalém. Os anos se passaram e nós agora chegamos no século II. Olha, por volta do século II e I antes de Cristo, os judeus conseguiram organizar novamente um Estado e passaram a ter governos próprios. Mas em 63 antes de Cristo, portanto ainda na época da República Romana, não era ainda império, o império só será fundado em 27, mais próximo do nascimento de Cristo, a região da Judéia foi dominada pelos romanos. Os romanos, desde o início do século I, já tinham dominado uma parte extensa da região europeia, do território europeu que vai além da Península Itálica, e agora eles estão cada vez mais se insinuando para cima do norte da África e da região do Oriente Médio, onde está situada a região da Palestina, onde fica o reino da Judéia. Então, no ano de 63 a.C., o Pompeu, o imperador Pompeu, que ele é anterior ao Júlio César, certo? O Pompeu dominou essa região da Judéia. E a região passou a ser comandada por um ditador judeu que passou a agir em conluio, em alinhamento com o Império Romano. Estou fazendo referência ao rei Herodes. Foi durante a regência de Herodes, que estava à frente da Judéia, uma espécie de Estado cliente do Império Romano, ali na região, que, segundo inscritos bíblicos, teria nascido Jeshua, para os seus seguidores, Jesus o Nazareno, Jesus Cristo. Mas os relatos constam que ele tenha nascido 5 anos antes do ano Domini, né? Porque passou a se contar, era cristã a partir do ano Domini, que supostamente seria o nascimento de Cristo. Mas Jesus teria nascido no ano 5 antes de Cristo. Portanto, na época do rei Herodes, né? Que é uma espécie de ditador para aquela região. Bom, e a partir dali, claro, os judeus estiveram sob o domínio dos romanos. No ano de 70 depois de Cristo, muita atenção para essa data, Jesus já tinha morrido, supostamente no ano 33 do ano Domini, portanto já no primeiro século da era cristã, e por volta do ano 70, os romanos teriam, na ocasião, quem comandava os romanos era o Vespasiano, depois dele o Tito, e foi durante esses governos de Vespasiano e de Tito que a cidade de Jerusalém foi tomada, foi destruída pelos romanos. E em função disso, os judeus se dispersam. É aquilo que a gente chama de a segunda diáspora judaica. E aí os judeus, eles deixam Jerusalém, uma parte vai para o norte da África, são os chamados judeus sefardins, e outros vão para a Europa, também conhecido como Ashkenazi. Ashkenazi são os judeus que deixaram Jerusalém e foram para a Europa e formaram uma grande comunidade de judeus espalhada em toda a Europa. Europa Ocidental, a região da Europa do Leste, a região da Rússia. Muitos judeus nestas regiões. Então está aí a segunda diáspora. Bom, e assim, claro, os anos vão passando e nós vamos chegar agora, então, na Baixa Idade Média, que é um momento marcado por uma forte ofensiva dos cristãos contra os judeus. É importante que se diga
Enquanto os judeus estavam sendo perseguidos por cristãos em toda a Europa, pelos católicos cristãos em toda a Europa, lá na região da Palestina, o povo que lá permaneceu passou a professar o islamismo, a religião do profeta Maomé, que surgiu no século VII, no ano de 622 da era cristã. Então, os judeus estão dispersos em toda a Europa, enquanto que os muçulmanos dominam agora, os palestinos muçulmanos dominam a região da Palestina. No próximo capítulo, que é o capítulo 4, eu vou falar para vocês sobre o movimento sionista e o nascimento do Estado de Israel na era moderna. Um abraço para todos, até o próximo vídeo.